Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos ao curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão e Educação à Distância do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO. Eu sou a professora Anabela Barbosa e juntos estamos nessa jornada que é o texto didático mediacional e a produção de material para a educação à distância. Neste episódio vamos falar sobre colorido, hein? O que te remete isso quando eu falo colorido, hein? Colorido. Bom, colorido pode ser o nosso estúdio, colorido pode ser minha camiseta, colorido pode ser o ambiente virtual de aprendizagem. O ambiente virtual de aprendizagem é uma das principais plataformas onde vai ocorrer um curso de educação à distância. O ambiente virtual, ele tem inúmeras possibilidades, inúmeras plataformas que você pode ter. Podem ter plataformas proprietárias, podem ter plataformas livres, podem ter plataformas mistas, podem ter plataformas mais interativas, menos interativas, e isso vai depender do quê? Da arquitetura pedagógica que você definir no seu projeto de curso, no seu projeto institucional. Ou no projeto institucional, e para cada curso você também pode definir uma arquitetura pedagógica. Mas é necessário que você tenha isso definido, né? Porque ele faz parte não só da estrutura pedagógica, como da infraestrutura tecnológica, da infraestrutura administrativa e da infraestrutura financeira. Porque se você for adquirir uma plataforma proprietária para fazer uso de ambiente virtual, você vai ter que prever orçamento para isso. Então, tudo começa lá com a arquitetura pedagógica, a qual eu faço referência aqui a Patrícia B.A. em Modelos Pedagógicos para a Educação à Distância. E nesse episódio está aqui comigo ela, a Mulher Maravilha da Educação à Distância, aqui em Rondônia, que é a professora Sara Luísio Duarte, gestora do Núcleo de Educação à Distância e que faz parte da história do Instituto e está aqui nos estúdios conosco. Seja bem-vinda, professora Sara. Obrigada, professora. Sempre é gostoso voltar, né, para essa casa que me acolheu, que fez eu brincar aí com muitas ideias, com muitas coisas que eu gostaria de fazer e foi feito com toda uma equipe que estava junto comigo e que a gente fez aí a história, né, dessa educação à distância aqui no nosso estado. Bom, então falando sobre ambiente virtual de aprendizagem. Olha só, aqui nós temos o ambiente virtual do IFRO. Então acompanhe aqui comigo. Esse espaço que você já usa, você já conhece, é um ambiente virtual que está ancorado na plataforma Moodle. A plataforma Moodle, ela é um ambiente aberto, é um ambiente livre. E aqui, isso significa que o administrador do ambiente, aquele que tem conhecimentos técnicos para fazer os códigos e editar, ele pode fazer modificações na estrutura do ambiente. Então, aqui a gente tem uma página inicial, né, que eu estou aqui na página inicial, e ela tem chamadas, ela tem banner, ela tem a logo da instituição, ela é um ambiente que a gente poderia considerar até certo ponto clean, ela tem alguns recursos de acessibilidade, ela tem calendário, ela tem aí, olha, um jogo de cores, e aí é por isso que a gente fala colorido, né, um jogo de cores bem suave, né? O destaque aqui são as cores institucionais, mas elas não são fortes, elas não estão em evidência. A evidência que é concedida ao conteúdo e ao que é publicado nesse conteúdo, né, as chamadas que são feitas para esse conteúdo. Então, você tem aqui um exemplo de uma apresentação no ambiente virtual do Moodle. E aí, a pergunta que eu faço aqui para a professora Sara, que está conosco, professora Sara, como escolher um ambiente virtual de aprendizagem? O que deve ser considerado quando você vai, olha, eu quero um ambiente, eu vou colocar um curso EAD. O que eu vou considerar na escolha de um ambiente virtual de aprendizagem? Eu digo, professora, que tem aí 2 pontos principais. Se a instituição, ela determina, né, ela orienta que essa escolha seja baseada em um orçamento, em um financeiro, eu automaticamente penso em algumas possibilidades.
Se a instituição dá como diretriz esse olhar pedagógico, esse olhar acadêmico, esse olhar baseado na arquitetura pedagógica, aí eu tenho outras características. É importante, por que eu falo isso? Porque a professora falou, se de repente a diretriz for só financeira, quando eu falo só financeira, a maior diretriz for financeira, eu posso muito bem partir para o quê? Para ambientes virtuais de códigos abertos, de códigos livres. Eu não preciso ter um orçamento disponível para investir naquele AVA. Embora eu tenha que ter o quê? Pessoas capacitadas para trabalhar dentro daquele ambiente que exige, por mais que ele seja aberto, por mais que ele seja livre, ele precisa de customização. E quando a gente fala de customização, a gente não vai pegar um professor, né, independente da área de formação dele, para programar um ambiente virtual. Isso tem que ser feito por técnicos responsáveis, por programadores que saibam fazer isso. Agora, quando eu tenho ali a diretriz mais pedagógica do que financeira, aí sim eu vou olhar. Qual é o ponto de equilíbrio? Eu consigo trazer um AVA, pensar no AVA que me dê interatividade, porque hoje, diferente há 30 anos atrás, onde os materiais eram todos estáticos, hoje a gente não consegue mais ofertar isso para os nossos alunos. Os nossos alunos de hoje mudou muito a concepção e quer o quê? Interatividade. Para trabalhar interatividade, eu tenho que pensar o quê? Nessa equipe multidisciplinar, o professor para escrever o material, mas tem que pensar num design que vai deixar esse material textual bonito visualmente, harmônico visualmente, né? A professora mostrou aqui o ambiente virtual do AVA do Instituto Federal. Perceberam o quanto ele é clean, mas o quanto ele é harmônico nas cores? Não sei se vocês conseguiram perceber isso. Ela destacou o que chama a atenção ali. É o AVA pelo AVA ou é o texto ou é a informação que o AVA quer disponibilizar? Então, tudo isso a gente tem que considerar na hora de pensar. Eu vou partir para um AVA pago, eu vou partir para um AVA gratuito. Esse pago me dá condições de trabalhar uma série de interatividade que eu, enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto gestor, estou alinhada a isso? Se sim, ótimo, eu consigo fazer. Se não, eu tenho que olhar lá para o outro lado para tentar fazer alguma coisa que eu falo que vai ser uma entrega minimamente viável, mas de extrema qualidade, que também dá para trabalhar desse jeito dentro de um cenário de educação à distância. Mas o AVA é o principal, né? Não tem hoje como a gente pensar em educação à distância se a gente pensar em AVA. É algo que não tem como desassociar. O ambiente virtual de aprendizagem é o cerne de um curso de educação à distância. Você pode ter eventos que acontecem em plataformas de vídeo, em plataformas de redes sociais, mas um curso, uma sequência, uma instituição de ensino, ela depende de um ambiente virtual de aprendizagem, tá? Isso não significa que ela não possa usar outras plataformas que façam uma interação com esse ambiente virtual. Então, as redes sociais, as plataformas de streaming, as plataformas de vídeo, de áudio, né, podcasts e outros elementos podem integrar o ambiente virtual de aprendizagem. Mas ele é o elemento principal, ele é a sala de aula virtual dos que participam do seu curso na sua instituição, seja ela pública ou seja ela privada. E aí eu pergunto aqui para a professora Sara. Professora Sara, que elementos você considera que são indispensáveis em um ambiente virtual de aprendizagem? Layout. Desenho do layout para mim faz toda a diferença. Quanto mais o AVA for clean, melhor. Antigamente, quando a gente olhava o AVA tinha muitas informações, era difícil navegar no AVA, porque o que é um AVA, gente? Vocês já pararam para pensar o que é um AVA? É um sistema de gerenciamento acadêmico, onde eu posso ter um só sistema de gerenciamento, ou eu posso ter uma infinidade de softwares que estão encorpados dentro daquele sistema de gerenciamento
dentro daquele AVA. E você nem percebe, ou seja, você não precisa sair para a aba tal, sair daquele ambiente para ter acesso ao material e depois voltar. Outra coisa que eu coloco como indispensável é ter um profissional que esteja junto com o gestor e com o professor, se possível, tá? Trabalhando o desenho desse AVA. Quando você fala desenho, você está falando da Mulher Maravilha? Eu estou falando da estrutura. Quais serão as camadas? O que a gente vai ter internamente, que nos dê subsídio para a gestão, mas o que a gente vai ter externamente para quem está recebendo esse material. Ai, eu fiquei curiosa, internamente, externamente, tá parecendo a jornada do herói, né? Porque ele vai, ali o Joseph Campbell fala que você é chamado, aí você vai para uma reflexão espiritual de conhecer a você mesmo, para que você possa ser você no exterior. Então, o ambiente virtual tem duas camadas? Uma camada, né? A gente fala isso, eu sou da área, então a gente fala que tem o para frente e o para trás, né? E esse para trás é muito complexo, muito nebuloso, muito cheio de dados, muito cheio de informações para a gente fazer o quê? Aquele trabalho que nós fizemos, professora, que você capitaneou essa liderança, né? Que é a mineração de dados. O que eu posso extrair desse AVA? Será que o AVA é só um sistema de gerenciamento? Será que um AVA é só um repositório? Será que eu vou trabalhar um AVA só para ser um repositório de dados, um repositório de informações? Ou eu vou extrair todos esses dados e trabalhar a complexidade e as interações para minerar os dados? A professora Sara falou tudo. Também ficou muita coisa ali para ela falar mais, né? Mas ela falou tudo. O AVA, ele é um ambiente virtual de aprendizagem, mas ele tem duas camadas básicas. Essa camada que nós diríamos que ela é mais administrativa, que é o que você vai gerenciar do ponto de vista mais acadêmico. Então, acesso, se o estudante está tendo acesso, se ele não está tendo acesso, se ele está visualizando, se ele não está visualizando, se ele está baixando ou acessando os materiais, com que frequência ele faz isso, quanto tempo que ele fica no ambiente virtual, quais as ferramentas que tem no ambiente que permitem maior aproveitamento desse aluno, maior aproveitamento da aprendizagem, quais relatórios podem ser gerados nesse ambiente, relatório de frequência, e aí a gente está considerando frequência virtual, né? Relatório de frequência, relatório de acesso, dados de aproveitamento, dados de uso, dados de permanência no ambiente. E por outro lado, que seria essa outra camada, é a camada pedagógica. Então, o que é visualmente apresentado para quem participa da formação? O que aparece? Que recursos de aprendizagem, que ferramentas que eu utilizo? Que recurso que eu tenho, que é aquilo que eu entrego ao aluno? Então, por exemplo, um PDF, um áudio, um vídeo. E que ferramentas ou atividades eu tenho em que o aluno possa participar, possa interagir? Então, ele entrega uma tarefa, um fórum, um H5P, uma gamificação. O que tem nessas duas camadas que são essenciais para que esse ambiente seja profícuo para a aprendizagem? Então, novamente, vai depender da arquitetura pedagógica planejada para o seu curso ou para a sua instituição. E aí, professora Sara, você então tem algumas recomendações. Layout, ter um técnico, né, uma equipe responsável, se possível, para fazer esse trabalho técnico da camada interna e as recomendações finais para todo mundo ficar assim, olha, pelo menos isso vai ter no meu curso. Diria aí para você, trabalhar um AVA que se aproxime do aluno. Quando eu falo AVA que se aproxime, que o AVA atual permita essa interatividade, porque ninguém quer mais ser só o quê? Receptor. Eu quero a todo momento me comunicar com quem faz entrega para mim. E isso é possível fazer por meio de várias ferramentas que podem ser nativas de um AVA ou podem ser desenvolvidas. Então, depende da arquitetura pedagógica, depende do desenho que os seus professores, enquanto produtores de conhecimento, enquanto produtores de material, vão pensar para essa oferta ou para as ofertas que a sua instituição demanda ou quer entregar.
Então, a construção de um ambiente virtual vai depender de todos esses, mas vai depender principalmente daquele que é o aluno, aquele que vai interagir no ambiente, aquela pessoa que vai fazer uso, né? A área de tecnologia costuma muito falar de usuário, né? Aquele que é o usuário do ambiente. Na área da pedagogia a gente fala que é aquele que é o protagonista, aquele que interage. Lembrando aí de Vygotsky, né? A interação, então tem que ser, no mínimo, no tripé, interação com o objeto de aprendizagem, interação com o ambiente, interação com o outro. Então, pelo menos esse tripé tem que ser considerado no ambiente virtual do ponto de vista da camada externa, que é aquela com quem o seu aluno ou participante da sua formação vai interagir, para que você tenha, digamos assim, um parâmetro básico de qualidade na sua oferta. Professora Sara, mais uma vez, uma alegria enorme tê-la aqui nos nossos estúdios, mais uma vez, fazendo parte da história do Instituto Federal. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Adoraria estar com vocês aí como aluna, né? Porque eu adoro também a professora Anabela e todos os professores que maestramente ministram essas disciplinas, fazem essas entregas maravilhosas para você que está aí nos assistindo. Bom, e se você quiser saber mais sobre essa camada interna, você pode consultar algumas fontes que são o Learn Analytics, que é uma tendência no estudo das camadas da Big Data, então a quantidade de dados gerados em ambientes virtuais, e a mineração de dados. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.